louvor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava à margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram a barca para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Obrigado, caro diácono, caros irmãos. O evangelho de hoje, desse domingo, que a igreja recorda e nos anuncia, como em todos os domingos e todos os evangelhos, tem Jesus por centro. Claro, Jesus é sempre o centro e o núcleo do evangelho, da mensagem cristã. Ele que se dá a nós no seu evangelho, é dele que a palavra de Deus fala, nosso Senhor, nosso Salvador. E hoje não é diferente. Mas eu queria chamar a atenção que a liturgia de hoje destaca muito também a presença e a importância da igreja, da qual nós fazemos parte e por meio da qual nós conhecemos a Jesus. Isso é muito importante e de vez em quando vale a pena a gente recordar. É Jesus nosso Senhor e nosso Salvador. É nele que nós colocamos a nossa confiança. Mas como nós temos acesso a ele? Como nós conhecemos Jesus? Por meio da igreja. E Jesus quis que fosse assim. Ele não apareceu pessoalmente para cada um de nós, né, numa relação assim imediata. Apareceu para nós e falou: não, ele fala a nós por meio da igreja. E ele quis que fosse assim, que nós precisássemos uns dos outros. Mesmo nós sabendo que a igreja é muito mais limitada do que o próprio Senhor, mas ele não quis trabalhar sozinho. Desde o início ele quis contar com colaboradores, chamou discípulos a segui-lo, instituiu como apóstolos: olha aqui, vocês vão ser pescadores de homens. E depois que ele ressuscita, ele transmite essa missão de passar de geração em geração seus ensinamentos, a sua salvação por meio dos sacramentos à igreja. Como meu Pai me enviou, assim eu os envio. Se une aos seus discípulos como esposo à sua esposa. A igreja é a esposa de Cristo, como a cabeça ao corpo.
A igreja é o corpo de Cristo, cabeça. Então, isso é muito importante e aparece bastante em destaque na liturgia de hoje. A gente vê aqui na segunda leitura, por exemplo, São Paulo, apóstolo, ele que é a coluna da igreja, e ele vai dizer aqui, olha, eu transmiti a vocês, em primeiro lugar, o que eu mesmo recebi. Olha aí, aquilo que eu falei, Jesus não apareceu direto para nós. Como que nós conhecemos Jesus? Porque falaram de nós para ele. Nós ouvimos falar de Jesus. Nós não vimos ele, nem o ouvimos pessoalmente. Nós ouvimos dos nossos pais, que ouviram dos nossos avós, ouvimos dos nossos catequistas, padres, bispos, de geração em geração, ele chegou até nós, chegou a todas as nações, por meio da igreja, e foi assim que ele quis. Quem vos ouve, me ouve, quem vos despreza, me despreza. Escolheu ali São Paulo, né? Instrumento escolhido, e ele diz, São Paulo fala para a igreja de Corinto, eu transmiti a vocês aquilo que eu recebi. Olha aí, a transmissão, isso é a tradição. A palavra tradição significa isso, significa entrega. Inclusive, se tiver algum jurista, alguém que trabalha com direito sabe disso. A palavra tradição, inclusive, tem essa carga jurídica, a entrega de um bem, a tradição de um bem. É isso. Uma coisa tradicional é algo que a gente recebeu das gerações anteriores e vamos passando para a seguinte. E a igreja recebe a tradição de Jesus e do Evangelho e transmite aos demais. Eu transmiti a vocês o que eu recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, também segundo as Escrituras. Apareceu para os seus discípulos e por último apareceu a mim, o último discípulo. Na verdade, sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Ele reconhece isso. Ele nem é digno de ser apóstolo. Como João Batista nem é digno de desatar as sandálias de Jesus. Mas a graça de Deus para mim não foi em vão. Ele foi perdoado por Jesus, porque me persegues? Jesus o chamou, o enviou, e ele correspondeu a essa graça. A graça de Deus para comigo não foi vazia, não foi estéril, e ele trabalha, então se empenha pela formação das comunidades, para que Jesus chegue a todos, para que os outros participem da graça que ele recebeu, apesar de não merecer, de ser tão indigno como ele reconhece. E a mesma coisa a gente vê aqui nesse evangelho da pesca milagrosa. Diante daquele milagre, diz aqui que São Pedro se lançou aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, pois sou um pecador. Ele também reconhece a indignidade que tem de seguir a Jesus, de ser discípulo, muito mais santo do que ele, afasta-te de mim. Mas Jesus o encoraja, fala, não, a partir de agora você vai ser pescador de homens. Deixaram tudo e seguiram a Jesus. Meus irmãos, esse texto aqui, da pesca milagrosa, ele em vários sinais fala para nós da igreja, da qual nós fazemos parte e da importância que ela tem. Não é difícil perceber isso. Desde os primeiros séculos, os primeiros autores espirituais, os padres da igreja, Santo Agostinho e tantos outros, refletiram sobre isso. A barca de Pedro é uma imagem da igreja. Por isso, em muitos momentos ela aparece no Evangelho. Jesus ali na barca, né, e tempestade, Jesus acalma, e tantos outros. Barca de Pedro, Pedro, primeiro Papa, conduzindo ali a barca nos mares do mundo, até chegarmos à outra margem. E aqui eles tinham acabado de pescar, Jesus ali diante da multidão, pede a barca emprestada, né? E da barca ele ensina as multidões. Olha aí, mais um sinal, é uma imagem do que acontece hoje. Da barca, da igreja, por meio dela, Jesus anuncia o seu evangelho às multidões. O padre, o bispo, o catequista, quem lê, empresta sua voz a Cristo. E é o próprio Cristo que fala a nós e a todos os seus discípulos por meio da igreja. Então, a barca de Pedro é essa imagem. E aqui, Pedro, então, e os seus companheiros trabalharam a noite toda e não conseguiram pescar nada. Já estavam ali lavando as redes, depois de tanto esforço. E aí Jesus fala, olha, avancem para águas mais profundas e lancem a rede para a pesca. A palavra de Jesus, né, de estímulo, de motivação para a igreja. Inclusive, São João Paulo II, ele tomou essa palavra como um lema para a entrada do terceiro milênio. A igreja em crise, a igreja enfrentando dificuldades, vamos avançar para águas mais profundas, vamos além.
Uma bela palavra que ele tomou como lema para a igreja. E aí Pedro diz assim: Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. E pegaram tantos peixes que as redes quase se rompiam, a barca quase afundando. Olha aí a imagem para a igreja. Enquanto a igreja seguia a si mesma, aos seus princípios, aos seus critérios, às suas intuições pessoais, o que ela acha, não vai pescar nada nem ninguém. Mas quando a igreja se dispuser a ouvir a palavra de Jesus, guardar no coração, procurar colocar em prática o que Jesus ensinou, aí sim ela vai colher muitos frutos. O ensinamento está aqui já no próprio Evangelho. Olha que riqueza. Então a gente percebe isso, as limitações dos apóstolos. Eles mesmos se consideram indignos de seguir Jesus, mas o seguem. E se é assim com eles, deve ser assim conosco também. A importância que a igreja tem como comunidade, família daqueles que seguem a Jesus, e é por meio da igreja que ela chega até nós. Essa é uma reflexão importante que eu queria fazer com vocês. Meus irmãos, tem um tempinho atrás eu estava vendo televisão, sei lá, e aí uma artista brasileira, aí, uma jovem, hein? Ela falou algo, mais ou menos jovem, ela falou algo assim, perguntaram lá sobre religião, sobre igreja, sobre a fé, e aí ela veio com essa frase assim, ela falou assim: Jesus é da hora, né? O problema dele é a fanbase. Aí todo mundo riu, achou graça assim na hora, né? Então, deixa eu tentar traduzir para nós, porque também é uma linguagem que, né? Jesus é da hora, ou seja, Jesus é legal, Jesus é bacana. O problema dele é a fanbase. O que é isso? É a base de fãs. O problema de Jesus são os fãs dele, ou seja, a igreja, né? Então, na verdade, ela mudou as palavras, mas ela falou algo que tanta gente já disse desde o primeiro século, nenhuma novidade no que ela disse. Todo mundo achou graça ali, riu, achou e tal, não sei o quê. Meus irmãos, né? Então, permita-me trazer essa palavra para a gente fazer essa reflexão e para a gente estar bem firmado e ancorado na nossa fé e na nossa pertença à igreja. Meus irmãos, Jesus não é da hora, Jesus não é bacana, legalzinho, muito mais que isso. Jesus é nosso Senhor e Salvador, é Deus feito homem. Vai seguir ele porque ele é da hora, ou ser fã. Jesus não precisa de uma fanbase, Jesus não tem uma base de fãs, igual os artistas têm. Jesus não procura fãs, Jesus não quer ser aplaudido, admirado, Jesus não procura elogios, Jesus não se preocupa com fãs, Jesus quer ter o quê? Seguidores, discípulos. É a isso que ele chama os homens, a segui-lo. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Quem quiser preservar, guardar a sua vida, vai perder. Quem vier comigo vai reencontrar a sua vida. Jesus não quer ser admirado, não quer ser aplaudido, não quer fãs. Jesus quer discípulos, ele quer seguidores, pessoas que se dispõem a largar tudo e segui-lo. E ele faz isso não pensando nele, mas pensando em nós. Se nós seguimos a Jesus, isso não é do interesse dele, é do nosso interesse. Ele veio por nós, para nos salvar da morte e nos conduzir à vida eterna, nos fazer participantes da vida divina. Então ele não precisa de uma fanbase, ele não está preocupado com isso. Jesus precisa de seguidores. Agora esse argumento, né? Não, Jesus é muito bacana, mas aí o problema é a igreja, são os discípulos dele. No fundo, meus irmãos, permitam-me fazer essa reflexão, uma partilha. O que falta aí é amor ao nosso Senhor. Porque quem tem verdadeiramente amor a Ele, como é que vai ter acesso a Ele, acabei de dizer, senão pela igreja? Como que ela sabe que Jesus é da hora? Que Jesus é bacana? Porque a igreja anunciou. Apesar de muito mais limitada do que nosso Senhor, mas só por meio dela nós temos acesso a Ele. Como a lua que reflete a luz do sol. É claro que a luz da lua é muito mais pobre que a luz do sol, mas reflete a luz do sol durante a noite e ilumina o caminho. Então, por isso nós precisamos dela. E aí alguém não querer seguir a Jesus por causa dos outros seguidores de Jesus é não dar tanta importância e tanto valor para Jesus. E é olhar mais para os pecados dos outros do que para os seus próprios pecados. Porque quem olha para os próprios pecados pensa, como eu vou escapar disso? Como eu vou escapar da morte dos meus pecados? Eu vou escapar no seguimento de Jesus, pela misericórdia dele. Eu não sou digno nem de ser apóstolo. Que graça que ele me chamou a segui-lo. Senhor, afasta de mim que eu sou um pecador. Os apóstolos disseram isso. João Batista disse, eu não sou digno nem de desatar suas sandálias.
Que honra, que privilégio seguir a Jesus. É a maior honra da nossa vida ter sido chamado por Jesus a segui-lo. Então, vamos fazê-lo, né? Sem olhar para os pecados dos outros, da igreja, seja de quem for, mas olhando para os nossos, batendo no peito, seguindo a Jesus de perto, ouvindo sua palavra, procurando colocar em prática. Meus irmãos, nós nunca vamos poder retribuir à igreja, nossa mãe, pelo bem que ela faz a nós. Ela que nos anuncia todos os dias o Evangelho de Nosso Senhor. Libertação, vida, fonte de alegria para sempre. Ela que nos dá todos os dias aqui Jesus na Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade. Nós nunca vamos poder retribuir a nossa mãe igreja pelo sacramento do batismo, que nos assegura a vida eterna. É o sacramento da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Então, fica esse convite a, como Pedro aqui, deixarmos tudo, seguirmos a Jesus, a como São Paulo, podemos dizer também, a graça de Deus para mim, que não é pequena, a graça de Deus para mim não foi em vão, não foi vazia. Procuremos corresponder a esse dom de Deus para nós. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos juntos.